ainda. É mesmo? Sempre foi o meu esporte. E a rádio meio que ficou de lado. Guardei aquela vivência aqui na cabeça. Você veio para o Rio para nadar? Para nadar, isso aí, em 98. Tá. Mas eu sabia que no futuro era algo que eu teria que fazer. Eu sabia, cara, rádio é uma coisa que eu tenho que fazer. Aí veio o vestibular, poxa, eu quero fazer rádio e TV. A minha mãe falou assim, rádio e TV você não vai fazer, não. Porque eu não quero filho meu passando fome. Caraca! Eu sou mais velho de 5. E aí você imagina. Sim. Eu tinha que puxar meio que a fila. Sim. Tem que dar certo. O exemplo. Você tem que dar certo. Né? E o exemplo que ela tinha da cidade era aquela coisa pequena. Sim. E aí, como é que é? Poxa, ela está sendo super protetora. Claro. Né? Para ela, rádio era aquilo que vocês tinham lá. Era isso. Era isso aí. Isso não vai dar certo. Poucas pessoas conseguem dar certo nisso. Né? E na época era muito mais difícil. A gente está falando da década de 1990. Era muito mais difícil você imaginar que, por exemplo, hoje, os jovens que estão assistindo aqui hoje, né, que têm a possibilidade de ter um canal no YouTube, de ter uma rádio online. Dele. Você faz em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Em qualquer lugar, né? E aí eu guardei aquilo e fui para a área da saúde, que era uma área que me atraía, eu já era atleta, né? Fui para a área da saúde, aí, para resumir um pouco a história, eu fiz fisioterapia, estudei aqui na UFRJ, mas sempre, cara, sempre, período após período, eu via na Faculdade de Comunicação da UFRJ como é que eu poderia fazer uma matéria. Mas a burocracia era muito grande. Aí eu já comecei a trabalhar com ciência, com pesquisa, lá mesmo, comecei a me envolver, e aí você vai tomando outros rumos, né? E segui em frente nesse caminho. Fiz o mestrado, fiz o doutorado em fisiologia. Caramba! Fisiologia, né? Fisiologia que é o funcionamento do corpo. Exato, eu adoro mesmo. Trabalhava na área básica da ciência, né? O que é a área básica? Você trabalhar com camundongo, com rato. É onde tudo começa. Sim. E com célula. Ou seja, além do animal, você vai ver a célula ali, sabe? Dentro de uma plaquinha. Sim. O que acontece se eu colocar tal medicamento nessa célula aqui? Como é que ela reage? Sensacional. O que ela produz? E você é um cara curioso? Extremamente. Extremamente. E a ciência ela te dá essa capacidade de você responder questões baseada em evidência. Evidência provada, comprovada, né? Então, era um prato cheio. E aí você... eu segui em frente, cara. Aí fui para os Estados Unidos em 2008, que eu fui convidado a fazer metade do meu doutorado lá. Fui eu com a minha mulher e lá que começou. É mesmo. Por quê? Aqui no Brasil, a minha vida era muito agitada. Não tinha tempo para nada. Era trabalho. O lance da locução sempre vinha e voltava. Eu cheguei a ter umas chances de fazer locução comercial. Testes. Né? Fiz alguns testes. E toda vez que eu fazia esses testes, o cara chegava para mim e falava assim, poxa, cara, você leva jeito para isso. e essa frase, ela te tortura. Porque você lá no fundo queria estar fazendo isso. Porque você fala, cara, eu sei que eu tenho alguma coisa aqui dentro. Sim. E você sabe que é maior do que a gente. Sim. Quando você tem uma coisa que você acredita e que em um determinado momento da sua vida aquilo não é possível de ser feito, guarda, cara. Guarda aquilo ali, não mata aquilo ali. Não mata aquilo ali. Não mata aquilo ali, nutre aquilo. De alguma maneira, nutre. Perfeito. Né? Assistindo quem você gosta, fazendo anotações. Exercitando de uma Exercita. maneira... Mas não mata. Perfeito. Porque lá na frente, a sua vida ela pode mudar. E quando ela muda, aí você acessa essa janela. Caraca, bicho. Né? Você me fez viajar na minha vida, você falando isso. Não é? Você acessa essa janela. Aí você entra nessa janela. E, de repente, você pode ficar nessa janela ou você pode voltar por onde você entrou. Perfeito. Não é matar ou morrer. Não mate seus sonhos. Não mate seus sonhos. Não mate isso. E acho que isso foi uma coisa que me ajudou muito. Sem dúvida, né? cara. Nunca matei essa vontade de trabalhar com microfone, com rádio, com TV e tal. E aí lá nos Estados Unidos eu montei o meu estúdio, já trabalhando na Hopkins, né? Foi também uma escola... Assim, se você falar qual foi a maior experiência da sua vida, foi ter morado lá.
porque foi assim, onde tudo aconteceu, onde tudo mudou de fato para mim. Ficou quanto tempo? 2 anos e 3 meses. Bastante tempo. Sem voltar para cá, né? Porra, sem vir aqui Sem nem para voltar visitar. cá, nem para visitar. Foi muito intenso. Imagino. Passar 3 invernos. A gente pegou 3 invernos lá. Pá, pá, pá. Horrível nesse sentido. Não dá. Não dá. Neve não dá. Neve não dá. Mas, voltando, eu montei o estúdio e eu comecei a trabalhar com locução em casa. Lá eu tinha um pouquinho mais de grana, lá as coisas são mais baratas. Sim. Né? Sim. Eu tinha tecnologia na minha mão. E eu comecei, cara, a brincar. Eu sou músico também, então eu comecei a produzir algumas coisas, né, de som e tal, mas a locução estava ali. A hora que a gente decidiu voltar para o Brasil, enfim, decidiu não, eu tinha que voltar, né? Eu voltei já, cara, com isso na cabeça. Falei, eu vou ser locutor. É agora. A chance é agora. A vida que eu experimentei aqui, eu quero para mim. Só que agora eu quero trabalhar com isso. Eu quero ter tempo. Eu quero poder investir nisso. Voltei, já com isso na mente. Entrei no curso de locução da Escola de Rádio do Rui Jobim, que ficava ali no Lago do Machado. Hoje está ali no Maitá. Não sei se está lá ainda. E fiz o curso profissionalizante. Entendeu? Entendi. Só que quando eu voltei, eu falei para minha família que eu ia largar, né? A vida acadêmica. Eu choquei todo mundo, cara. Eu imagino. Foi fazer Você o que sabe lá? como é Alguém que deve ter pois é. perguntado. Poxa, mas e o seu doutorado, E o cara? seu doutorado? Pô, você fez doutorado na Hopkins, cara. Que isso, bro. Como é... E aí, o que você vai fazer com isso? Eu falei, ué, isso é experiência. Caraca, bicho. Eu sou o que eu sou hoje graças à minha vivência. Nada disso é perdido. Absolutamente nada é perdido. Depois que você começou, você ouviu aquela história assim? Você não vai voltar a trabalhar, não? Olha... Porque para quem não entende, você está só fazendo uma experiência, digamos assim, Sim, cara. sim. Isso é muito louco, né, Muito, cara? muito. E foi muito difícil. As pessoas acham como se houvesse um manual e que se você não seguir, você está enlouquecendo. Eu acho que é o contrário. É o contrário. O manual te enlouquece quando você acorda para trabalhar, aquela conversa que a gente estava tendo, e fala, putz, tem que ir, meu irmão. Essa hora você começa a quebrar tudo, matar seus sonhos, a enlouquecer. É hora de ter coragem e fazer o que seu coração manda fazer. Claro, se tiver condições. Sim, você também não se jogou de cabeça, feito louco, você se planejou, né? Claro. E tive o apoio da minha mulher, né? É isso, da Alice. Essencial. A Alice foi fundamental, porque quando ela falou, vai. Muito vai. Bom. Eu falei, vou. Aí você jogou de cabeça. Aí eu fui. De mão dada com ela, né? E hoje a gente olha para trás assim, cara, eu fico vendo as coisas e falo, cara, imagina se eu não tivesse, né, tomado essa decisão, né? Imagina. Tudo bem, eu estaria trabalhando com ciência ainda, tal. Eu voltei depois para a ciência. Foi nunca foi definitivo até eu entrar para a Globo, né? Começar a narrar no Combate, no Sport TV. Aí sim isso virou uma coisa definitiva para mim. Mas até então eu vinha jogando nas 11. Na Globo que se tornou definitivo, Definitivo. De fato? Qual foi o seu primeiro trabalho mesmo, lá? Definitivo. Na Globo? Isso. Foi como narrador mesmo. Foi como narrador, já começou? Foi como narrador. Que legal, cara. Porque em 2010 eu fiz o curso, em 2011, no finalzinho de 10 para 11, eu fiz o curso de locução esportiva com Edson Mauro, meu mestre. Um beijo pro meu mestre. O Edson Mauro muito legal. É um cara gigante. Gigante. Você vê a idade do Edson Mauro, a voz dele, até hoje. Te ensinou muito? Muito. Ensina até hoje, né? Muito bom. Às vezes eu boto na rádio lá eu tô indo pra TV e tal. Eu vou ouvindo o Edson, cara. Né? Que legal, cara. E aí você vai pegando, você vai falando, cara, olha isso. Quando eu crescer, eu quero ser assim. Bacana. Eu quero ter essa saúde, quero ter essa mente aí, ó. Tá ainda, sabe, focadão. Não tem essa. Cara, isso aí tem a ver com luta. Total. O que você está falando aí é, para muitas pessoas do esporte que você hoje narra, a imagem do mestre, né? Isso mesmo. Do cara que ele tem como referência, do cara que está falando com ele no corner e que nada na torcida atrapalha, é só ele, o cara. Exato. O cara que ele olha. É como, sei lá, você via o Vitor Shaolin com o André Pederneiras, o Aldo com o André Pederneiras. Sim. Né? Perfeito. É muito bacana a gente ver que na luta tudo pode ser correlacionado à vida.
Entende, Prota? Se você souber fazer as analogias corretas, você pega inúmeras situações que a luta dá de exemplo para que a gente traga para uma pessoa que não luta e consiga... Você acabou de fazer isso aí de maneira... Seus olhos brilhando, você falando do seu mestre. Foi igual um aluno de jiu-jitsu falar para o mestre dele, cara. E depois eu vim fazer jiu-jitsu e assim, eu sei exatamente do que você está falando. Entendeu? Eu fiz um tempo de jiu-jitsu também, com o Vini, né? O Vini Campelo, da Axe. Sim. E acho que o olhar é exatamente esse, né? É você olhar e você quer aprender, você respeita. Sempre assim, um abração pro Vini Campelo também. Mas é um período, né, que a gente tem que mudar, cara, e que quando você se mexe mesmo para fazer e a coisa acontece, esse é o seu combustível para você entender que você está no caminho certo, né? Sim. Esse é o caminho, assim, poxa, olha, é isso aqui. Mas ainda assim, ele é tortuoso. Não dá para você ter certeza de que você vai estar fazendo. Você né? Rasgou o manual, irmão. É isso aí. Né? Rasgou o manual, cara. Ele é tortuoso. E altos e baixos. Você vai ter que seguir em frente. Por isso que eu falo que muita gente se esquece de ver o todo na história das pessoas. E aqui, de atletas, aqui no Brasil principalmente, que é uma coisa ridícula que eu vejo, quando o atleta brasileiro perde, vou falar de luta. Vamos. Né? As manifestações na internet, que são absurdas, né? Sim. Se aposenta, Sim. já foi o seu momento. Sim. Né? Tratam realmente o atleta como se ele não fosse nada. Exato. E deixam de olhar a história, esquecem da história daquela pessoa. Se esquecem da história daquela pessoa. Todo mundo tem uma história. Sim. Que tem que ser valorizada e tem que ser lembrada. Todo mundo. Concordo. Se você parar para conversar com qualquer um na rua, no prédio, você mostrar um mínimo de interesse por aquela pessoa, cara, você vai enxergar o mundo de uma forma bem diferente. Verdade. Né? Verdade. Já fiz essa experiência com Uber. Todo dia eu uso Uber. É isso. Você começa umas conversas que você fala assim, meu Deus, surreal. Surreal. Deve fazer um podcast. Às vezes eu fico viajando, porque quando você tem interesse, demonstra interesse, a pessoa tem interesse em manifestar ali a vivência dela. Isso. Porra, tem alguém me ouvindo. Perfeito. De repente ninguém ouve esse cara, sei lá, 10 anos. Você tocou num ponto aí que eu acho muito interessante de abordar, que você, enquanto narrador, observa que a história desses caras vai além daquele momento onde você o narra. E muitos fãs do esporte não levam isso em consideração. Ainda mais agora que a gente tem o lance de apostas esportivas. Isso é um perigo, né? Acho que todo mundo tem direito de usar. Eu gosto, eu aposto, inclusive. Sim. Só que a responsabilidade é minha, sobre a minha escolha, em quem eu aposto, em quem eu boto o meu dinheiro. Se o cara perdeu, se para mim tá ruim, imagina para ele, que não vai levar a bolsa de vitória, que teve lá as escoriações no corpo, que pode ser que perca o emprego dele. Ninguém perde porque quer. Ainda mais no esporte como o MMA. Ainda mais no esporte como luta em geral. Porque você não está apenas perdendo porque tomou um gol, você está apanhando. Exatamente. E aí eu acho que o cara que faz isso, ele não é fã. Entende? Porque se você for só um fã ocasional, você não entende de luta. Você pode entender de golpes, mas você não entende de luta. Porque a luta do cara... Porra, a luta do cara é essa. É apanhar, se reerguer, dar a volta por cima e fazer acontecer. Exato. E o que você falou aí é tão impressionante, mas eu também vi um outro ponto que me deixou chocado há pouco tempo. Vi através do combate a luta do Whindersson, que ele perdeu. Sim, eu fiz essa luta, inclusive. Eu sei, e eu vi lutador ir lá e falar, sai daí, rapaz, seu lugar não é aí. Eu falei, porra, quando falam de você é ruim, mas você falar isso do cara tá valendo? Por que o lugar dele não é aí? Você não custeou o treino dele? Você não botou sua cara para apanhar no lugar dele? O lugar dele é onde ele quiser, irmão. Ainda mais um cara como o Whindersson, que não precisava estar ali. Exato. E está fazendo daquilo ali uma maneira de catapultar o esporte. Eu conheço gente que não via boxe e passou a ver porque era seguidor do cara. Perfeito. O atleta não tem nada a perder.
Entende que esse é um problema do ser humano enquanto visão micro das coisas? Era para eu estar aí, eu que treino, eu que luto. Não era para você estar aí, volta a fazer comédia. Bobão, quando fizerem isso com você enquanto lutador, não chore, porque aí é mimimi. No meu dói, no dos outros é refresco. Entende, Prota? Sim, perfeito. E assim, essa história do Whindersson, eu acompanhei esse movimento também, né? De algumas pessoas que, às vezes, já tentaram de tudo para ganhar destaque. Já investiram uma vida inteira para ganhar uma medalha, ganhar uma competição. Não conseguiram, certo? E ver, de repente, um famoso, né? Um influencer chegando e roubando a cena e sendo tratado como se fosse um lutador profissional. Sim. Né? Isso incomodou muita gente. Incomodou. Mesmo. Mas, ao mesmo tempo, claro, essas pessoas que foram incomodadas, se você for ver de pertinho alguns assim, você vai ver que existe um distanciamento em relação à causa do Whindersson. Sim. Né? A pessoa ela não está nem aí. Por que o Whindersson está ali? Ela não está nem aí por causa disso. Nem sabe. Ela não sabe que o Whindersson estava lutando contra uma depressão. Exato. Que ele estava ressignificando a vida dele. Exato. Que ele estava com um norte diferente. Certo? Perfeito. É um cara querido por milhões de pessoas. Sim. Claro, ele tem uma outra atividade. Né? Ele conseguiu esse público dele com outras atividades que não a luta. Mas o fato de uma pessoa famosa como ele, né? Querida e com prestígio como ele, jogar luz no boxe... É bom pro boxe. É bom pro boxe. É excelente pro boxe. Porque o boxe estava passando o chapéu há pouco tempo atrás. É verdade. Os fãs de boxe vão me matar por causa disso, mas é verdade, gente. É verdade. O boxe estava passando o chapéu há pouco tempo. Deixa eu ilustrar para que eles não queiram bater. A gente está falando do cenário Brasil. Sim. O cenário Brasil estava, sim, passando o chapéu há pouco tempo. E lá fora também. Os números de audiência estavam caíram menores. Drasticamente. O maior pay-per-view do ano... O desinteresse com o boxe caiu. Isso. Quer dizer, aumentou, né? E a audiência, consequentemente, também caiu. Deixa eu ilustrar isso. No ano em que Conor McGregor e Khabib lutaram, eles foram o maior pay-per-view de Isso lutas no geral. No geral. Independente de boxe ou qualquer outra coisa. Foram. Só que as cifras do boxe, porque vai ter gente que vai falar, não, mas no boxe ganha tanto. É porque é uma produção independente. Não há uma empresa como a principal receptora das receitas. São os astros da luta principal, são os principais O atleta é o centro das atenções. O esporte existe porque o atleta está ali, né? Isso, exato. Obrigado por ter assistido a esse corte. Caso você também queira viver de YouTube e ganhar até $3.000 no seu primeiro mês remunerado, não deixe de clicar no primeiro link na descrição desse vídeo. Caso queira assistir ao episódio completo, o segundo link na descrição desse vídeo é o link direto para o vídeo no YouTube. E caso você queira ouvir no seu celular, através da comunidade do Hotmart, em segundo plano, exatamente como funciona o Spotify, por R$ 3,99 na comunidade Connect no Hotmart, você ouve a todos os episódios no seu celular. Abraço.